A polícia prende 3 integrantes da gangue da Marcha Ré. A quadrilha usava carros para arrombar e furtar lojas de Goianésia. Reforço do policiamento no comércio para as vendas de Natal. É a campanha Natal Seguro, que começou hoje em todo o estado. E o mês de novembro foi o mais seco dos últimos 4 anos em Goiás. A falta de chuva já afeta o desenvolvimento da soja e está refletindo também no nível dos reservatórios do estado. Vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, muito boa noite para você. Agora são 7h08. A polícia ouviu hoje representantes da Prefeitura de Caldas Novas e também parentes da pequena Júlia, de 8 anos, que morreu depois de tomar um choque na decoração natalina da cidade. O Jonathan Moreira está com a gente ao vivo. Jonathan, boa noite para você. A polícia adiantou alguma coisa da investigação? Nada, Rosane. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esses depoimentos foram colhidos pela Polícia Civil hoje pela manhã, inclusive os pais da pequena Julinha foram ouvidos, mas o delegado não divulgou qual o teor. O que os pais, os outros representantes da Prefeitura, disseram durante esse depoimento. De acordo com o delegado, essa é uma medida para não atrapalhar as investigações. Nós mostramos aqui ontem as manifestações que foram feitas por amigos e familiares da Júlia. Essas manifestações foram feitas na praça da cidade ontem, o pessoal levou cartazes, levou também flores, e esses cartazes faziam aí o pedido de justiça, dizendo que não foi acidente. Pela internet, moradores mobilizam uma outra manifestação ainda para essa semana, que é uma forma, de acordo com esses organizadores, é uma forma de se é uma forma de prestar a solidariedade aos familiares da pequena Júlia. Júlia Honória Franco, de 8 anos, passeava com a família e brincava com a irmã mais velha na praça principal de Caldas Novas, quando teria encostado na estrutura de Natal, recebeu uma descarga elétrica e não resistiu. Rosane, a gente segue daqui acompanhando os desdobramentos desse caso. Claro, e qualquer coisa chama a gente. Muito obrigada pelas informações, Jonathan. E a polícia prendeu 10 pessoas que saquearam a carga de cerveja de uma carreta que tombou na BR-153, na região norte do estado. A Liz Mendes acompanha essa história, traz os detalhes para a gente. Como é que a polícia chegou até esses suspeitos, hein, Liz? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, foi graças a um policial rodoviário federal que não estava uniformizado e passava pelo local no momento desse saque aí a esse caminhão que estava tombado ali na altura do quilômetro 33 da BR-153. Ele conseguiu fazer imagens do momento em que essas pessoas estavam furtando essa carga e colocando em seus bagageiros, em suas carrocerias, e entre os carros usados para fazer esse furto estava inclusive uma van escolar. Ele passou todas essas informações aos policiais rodoviários federais que estavam atuando na ocorrência, e assim foi possível fazer o flagrante dessas pessoas no momento em que elas estavam descarregando a cerveja furtada em suas casas. 8 homens e 2 mulheres foram presos em flagrante e eles agora vão responder por furto. Inusitado, né? Uma abordagem como essa da Polícia Rodoviária Federal, e serve de alerta também para muita gente que acha que é vantagem saquear aí caminhões tombados pelas rodovias, né, Rosane? Pois é, que coisa feia, né? A gente sempre mostra, né, aqui pessoas fazendo esse tipo de coisa, mas é errado, gente. Obrigada, viu, Liz? Até daqui a pouco. 3 homens foram presos suspeitos de invadir e furtar aparelhos eletrônicos de uma loja de departamentos em Goianésia. Segundo a polícia, eles fazem parte de um grupo de criminosos conhecido como a Gangue da Marcha Ré. Era madrugada quando os suspeitos invadiram a loja de móveis e eletrodomésticos, que fica em Goianésia. Câmeras de segurança registraram a ação. Eles estão vestindo moletom com capuz e agem rapidamente. Vão recolhendo celulares, notebooks e televisores. Os suspeitos só não imaginavam que vizinhos da loja tivessem visto toda a ação e chamado a polícia. Os militares chegaram no local no momento em que os suspeitos fugiam levando diversas mercadorias. Houve perseguição e troca de tiros. Os homens abandonaram o carro em um matagal e fugiram a pé.
Esse carro foi utilizado pelos suspeitos. Ele ficou com a frente danificada após avançar contra uma cerca durante a fuga. Segundo a polícia, o veículo havia sido roubado um dia antes, em Águas Lindas de Goiás. Os 3 suspeitos acabaram sendo presos momentos depois. 2 desses indivíduos estão presos, detidos na delegacia da cidade e um está recebendo socorro no hospital municipal. Agora a Polícia Civil está fazendo as investigações para ver se os crimes têm relação com os outros furtos ocorridos na cidade. As mercadorias que estavam no carro foram recuperadas, como diversos televisores e caixas de som. Os produtos passaram por uma perícia. No mês passado, a mesma loja foi alvo de criminosos. Câmeras de segurança captam a poeira que se forma no ar no momento em que os suspeitos usam um veículo para arrombar a porta. Vários eletrônicos foram levados. Em setembro, outra loja também foi furtada durante a madrugada. Os suspeitos agiram da mesma forma. Usam um carro para tentar romper a barreira de proteção e forçar a porta da loja. Nesse caso, eles não tiveram sucesso. A polícia apura se os 3 crimes foram cometidos pelo mesmo grupo, que já está sendo chamado de Gangue da Marcha Ré, uma referência à forma que usa o carro para forçar as portas das lojas. A adolescente apreendida, suspeita de matar o próprio pai, passou hoje por uma audiência em Jataí. Ana Paula Moreira traz as informações para a gente. O que ficou decidido então, hein, Ana? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, ficou decidido que essa menina agora vai para um centro de internação para menores infratores que fica em Goiânia. Por enquanto, ela continua aqui na delegacia de Jataí, mas amanhã ela deve ser encaminhada para a capital. Só para a gente relembrar esse caso, a adolescente de 13 anos matou o próprio pai no último domingo a facadas enquanto ele dormia. Segundo a polícia, a principal motivação desse crime é porque a adolescente era apaixonada, ela gostava da madrasta dela, a mulher com a qual o pai tinha um relacionamento. Inclusive, isso foi motivo de discussão, de briga entre pai e filha por causa desse motivo. No dia do crime, a adolescente foi encontrada na casa da avó. Ela acabou confessando aos policiais, disse inclusive que ingeriu bebida alcoólica para ter coragem de praticar o crime, de matar o próprio pai. Ela foi apreendida e hoje, nessa audiência de apresentação, que determina se ela continua ou não internada, o juiz determinou pela internação provisória dela por mais 45 dias. Dentro desse prazo, pode acontecer também um julgamento, que ela pode pegar aí até 3 anos de internação. A Polícia Civil continua investigando esse caso. Hoje, nessa audiência, somente a adolescente foi ouvida. Rosane, volto com você. Tá certo, obrigada, Ana Paula. Que coisa, né? Foi preso suspeito de ter planejado o roubo de um carro que terminou na morte de Murilo Ramos de Souza. Isso foi no final de setembro. O Murilo ficou desaparecido por 10 dias. Depois, o corpo do jovem foi encontrado amarrado na zona rural de Anápolis. E é para lá que a gente vai saber os detalhes dessa prisão hoje. Quem está acompanhando é a Liz Mendes, que volta agora para trazer os detalhes desse assunto, né, Liz? É isso mesmo, Rosane. O inquérito foi concluído hoje, né? E o delegado responsável por esse caso apontou como único autor o Vitor Hugo, que é suspeito aí de ter cometido esse crime, é o principal suspeito de ser o autor desse crime que terminou na morte do Murilo Ramos de Souza. Já ele está preso preventivamente e a polícia manteve a prisão provisória dele em sigilo para que não atrapalhasse as investigações, já que a polícia tinha que confirmar ou descartar a participação de outras pessoas nesse crime, que foi o sequestro do Murilo no dia 25 de setembro desse ano, quando ele saiu de casa lá em Itapuranga. A polícia chegou até esse suspeito depois que apreendeu os celulares dos bandidos que morreram em confronto com a polícia depois de roubar o carro do jovem. Em uma das conversas, inclusive, o suspeito lamenta e fica bastante irritado, segundo a polícia, depois que ele ficou sabendo da morte dos comparsas. O Murilo desapareceu no dia 25. Esse principal suspeito, né, está preso preventivamente e, se ele for condenado, vai responder por latrocínio e pode pegar uma pena de até 30 anos. Só relembrando o caso, o Murilo desapareceu no dia 25 de setembro, o corpo dele foi encontrado no dia 5 de outubro e esse suspeito foi preso no dia 2 de outubro, ou seja, no 5º dia do desaparecimento do Murilo. Rosane? Tá certo, Liz, obrigada mais uma vez.
Vamos mudar de assunto? Novembro deste ano registrou um índice de chuvas 36% menor que a comparação com o mesmo mês do ano passado. O calor aumenta, é claro, mas o que mais preocupa é a baixa nos reservatórios de água. Alguns pingos caíram no centro de Goiânia, mas eram só do aparelho de ar-condicionado. Com o tempo mais firme, Renato nem repôs os guarda-chuvas da banca. Não tem chuva, né? E o pessoal realmente, venda caiu, principalmente relacionado à falta de chuva. Este novembro foi considerado o segundo pior dos últimos 5 anos em volume de chuvas em Goiânia, com uma queda de 36% em relação ao que era esperado para o período. Nós temos aqui a água do oceano, que ela esfria, do Oceano Pacífico. Com isso, nós temos uma dificuldade, a gente muda as correntes de vento. Essa mudança das correntes de vento começam a impedir que as frentes frias avancem sobre o continente, influenciando o estado de Goiás. Fazer o quê? Esperar sentado pela chuva? Segundo a meteorologia, não chega a esse ponto. Para essa quarta-feira, existe a possibilidade de cair água nas regiões sul e sudoeste do estado. Mas é para o próximo final de semana a possibilidade de pancadas mais intensas, inclusive aqui em Goiânia. Até lá, o Pedro segue vendendo igual água no centro. Principalmente nessa época agora do ano, que era podia ser uma época boa de chuva, mas infelizmente a chuva não está vindo e a sensação térmica está ficando mais quente aqui em Goiânia. A chuva mais distante força mudanças de hábitos e deixa preocupação. A gente vai sentindo anualmente, todo ano tem uma mudança no tempo, né? E está preocupante. Preocupante, realmente. Tem que chover. Eu gosto demais da chuva. E a gente está sofrendo. Em Itumbiara, a situação é crítica. O reservatório da usina está com apenas 2,62% do volume de água. E a geração de energia está em 48% da capacidade instalada. A usina hidrelétrica atende a vários outros usos, como irrigação, abastecimento, pesca, lazer e turismo. O lago da usina de Itumbiara é abastecido principalmente no período da chuva, nos meses de novembro a abril. Em Catalão, no sudeste do estado, o mês de novembro foi chuvoso, mas como o ano todo foi de seca, os reservatórios estão baixos. O de Emborcação está com 9,6% e o de Serra do Facão está com 16,5%. Não, e sem contar que essa seca dificulta até para a gente respirar, né? A umidade do ar vai lá no chão, dificulta para quem tem problemas de saúde, para crianças, para idosos. A situação preocupa muita gente. E olha, a falta de chuva também tem dado produtores rurais por todo o estado. É que a soja que foi plantada em outubro não tem se desenvolvido como deveria. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, já são 12 dias que o clima é o mesmo. Sol, sol e mais sol. A chuva que caiu na primeira metade de novembro encheu os produtores de esperança, mas não foi o suficiente. Nós não atingimos ainda esse equilíbrio, onde o solo está todo abastecido, como se fosse a caixa d'água do solo. A caixa ainda está pela metade ainda, não está totalmente abastecida. E as plantas, elas, consequentemente, elas estão sofrendo com isso. Andando pelas lavouras de Rio Verde, a gente percebe que com a falta de chuva, o solo está bem seco. Pode até tentar cavar. A gente percebe que o solo está bem rígido e sem sinal de umidade. O baixo nível de água acumulado pode comprometer o resultado final da produção. Segundo a agroclimatologia da Universidade de Rio Verde, em 2020 o solo está com o menor nível de água disponível nos últimos 4 anos, situação que preocupa os produtores. Todo produtor ele é otimista, ele planta achando que vai colher a melhor safra da sua história. Só que no plantio a história é uma, e no desenvolver da cultura a gente vai vendo que vem surgindo problemas de estiagem. Poderemos ter problema de chuvarada na colheita lá no mês de fevereiro, que é o que está se desenhando para o clima. Então, para chegar no final do seu ciclo produtivo lá na colheita, com o maior teto produtivo, é realmente um desafio para o produtor. Com o início de dezembro, a quem vive do campo resta olhar para o céu e esperar. Depois que o produtor planta, não tem outra solução, é rezar aí para poder chover.
Se Deus quiser, ela vai vir logo aí. Nesta quarta-feira, o avanço de uma frente fria que vem do sul do Brasil vai influenciar as regiões sul e sudoeste do estado. Nessas regiões voltam a ter áreas de instabilidade. No norte e oeste, a máxima é de 37 graus. No centro, faz 33. No sudoeste, 34. No leste, 33. E no sul, a máxima é de 34 graus. Veja que volta a ter previsão de chuva, 5 milímetros no sudoeste e 4 no sul. Nas demais regiões, o tempo segue estável e com sol. O destaque de hoje vai para Catalão, que registra máxima de 30 graus e chance de chuva. Em Rio Verde, faz 34 de máxima e 21 de mínima. Em Itumbiara, tem previsão de pancadas de chuva e temperatura máxima de 34 graus. Em Santa Helena, no sudoeste, também pode chover. A mínima é de 21, com máxima de 34 graus. Começou hoje a Operação Natal Seguro nos locais de comércio forte em todo o estado. A ação é para garantir compras seguras. 13º na conta, Natal chegando. A expectativa de boas vendas anima os comerciantes, mas também é época de movimentação intensa, o que preocupa. Todos os anos, principalmente agora no final do ano, né, tem a movimentação maior de pessoas aqui no centro e, consequentemente, muitas pessoas também estão recebendo um 13º, né? Tem uma movimentação a mais de dinheiro no comércio. Isso gera uma preocupação muito grande para nós. Para inibir a ação dos criminosos, foi lançada a Operação Natal Seguro 2. O foco da operação é intensificar o policiamento para aumentar a segurança. Para isso, a Polícia Militar conta com o reforço de mais 10 equipes, um aumento em torno de 30% no efetivo. Além de Jataí, a operação também começou em outras cidades do interior e na capital. Em Goiânia, a região da 44 está entre as que vão ter o policiamento reforçado. A tecnologia também vai ajudar na fiscalização. Em Jataí, por exemplo, os militares vão utilizar um drone para monitorar as ruas do alto. E tem ainda as orientações de prevenção. Comerciantes, empresários, né, são aquelas de manual, evitar ostentar volumes de dinheiro, fazer uma sangria de caixa mais planejada, reduzir informações do seu fluxo de caixa. Mulheres, colocar o volume de bolsas, mochilas para frente, ficar atento, né? O idoso, de preferência, acompanhado com alguém de confiança mais jovem. Para Neuraci, que toma todos os cuidados, saber que mais policiais vão para as ruas traz tranquilidade. Essa operação extensiva é muito importante mesmo, né? Garante a segurança não só dos comerciantes, mas quanto da população civil também. E um policiamento especial também foi pensado para a região da Chapada dos Veadeiros, que no fim do ano recebe mais turistas. Os policiais devem garantir a segurança e orientar os visitantes sobre os cuidados para evitar a Covid-19. As abordagens da segunda Operação Natal Mais Seguro começaram nessa tarde. 12 municípios do norte goiano vão receber em pontos estratégicos fiscalização da Polícia Militar para garantir a segurança dos cidadãos nessa época do ano. Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante e São João da Aliança são algumas das cidades turísticas da região da Chapada dos Veadeiros que terão o policiamento reforçado. Visando o quê? Evitar, prevenir que não ocorra roubo a comércio, roubo a pessoa. São alguns crimes que assolam a comunidade e nós estaremos com viaturas realizando abordagens próximo aos comércios, a pessoas em atitude suspeita. Esse ano, o efetivo de policiais aumentou 30%. Além de preservar a segurança de moradores e turistas e coibir o tráfico de drogas, a campanha tem um objetivo a mais em 2020: os cuidados sanitários para evitar a disseminação do novo coronavírus. Essa época do ano aumenta de forma considerável a circulação de turistas na Chapada dos Veadeiros. No ano passado, durante a Operação Natal Mais Seguro aqui na região, foram contabilizadas mais de 2.000 autuações com irregularidades, 12 apreensões com armas de fogo e 6 pessoas presas foragidas da Justiça. A seguir, o governo propõe mudanças nas regras do programa Bolsa Universitária da OVG. E um mau exemplo que vem de Caiapônia. Te conto os detalhes depois do intervalo. Agora são 7h27, já a gente volta.
7h29, estamos de volta. A partir de 7 de dezembro, os servidores públicos que estavam em trabalho remoto no home office devem voltar ao trabalho presencial. O Eduardo Idaló chega com os detalhes. Eduardo, boa noite para você. Essa medida é válida para todos os servidores? Sim, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui no JA2. Essa medida ela só não vale para os colaboradores que têm 60 anos ou mais, também quem tem algum tipo de doença crônica grave, também gestantes e lactantes, que não poderão retornar às atividades normais. Segundo o governo, serão respeitados todos os protocolos de segurança para a proteção e prevenção dos funcionários, né, segundo os órgãos de saúde, para a prevenção da Covid-19, como a utilização o fornecimento do álcool em gel 70%, a utilização de sabonete líquido também, o distanciamento entre os postos de trabalho, o uso obrigatório de máscara e a temperatura que também vai ser aferida nas entradas e saídas dos órgãos públicos. Ainda segundo o governo, o servidor que apresentar algum tipo de sintoma da Covid-19 ou que tenha tido contato com alguém que testou positivo para o coronavírus, essa pessoa ela deverá sair então para a quarentena. Outra informação é que atualmente o governo do estado de Goiás tem 161 mil servidores, sendo 89 mil ativos no Poder Executivo. Mais de 30 mil servidores estão em trabalho remoto. Atualmente, 60% dos colaboradores já estão em atividade presencial. Considerando a volta gradual, então, a gente reforça que esse retorno vai acontecer no dia 7 de dezembro. Rosane. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pelas informações. Vamos só reforçar, então, que servidores estaduais têm data para voltar. Os municipais ainda não, tá, gente? Novidades para você que recebe ou está interessado na Bolsa Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG. O governo do estado mandou para votação na Assembleia Legislativa uma proposta que muda as regras do programa. Se o projeto for aprovado, a OVG vai dar bolsa integral a partir do ano que vem. O Bolsa Universitária vai mudar de nome e passará a se chamar ProBem. Programa Universitário do Bem. Nada insere melhor um jovem no mercado do trabalho do que a oportunidade de estudar, de cursar um curso superior. E isso é o que nós estamos fazendo, é exatamente melhorar todo esse trabalho de inserção desse jovem nesse mercado de trabalho através da Bolsa Universitária. O governo alega que, ao decidir pela mudança, também levou em consideração os problemas para o pagamento das bolsas. Atualmente, o programa custa R$ 6 milhões por mês. Outros 2 milhões são pagos mensalmente num parcelamento em 36 vezes de uma dívida do governo anterior. Hoje, a bolsa é concedida de duas formas: parcial, para quem comprova a renda familiar de até 6 salários mínimos, e integral, para a renda de até 3 salários. O novo programa prevê uma análise detalhada das condições de vida de cada estudante, como a qualidade da casa onde ele mora, a renda e se está inscrito em programas sociais. A seleção será feita com base no indicador de pobreza do governo federal, o CadÚnico, e também na nota do Enem. Outra mudança é que agora vai ter uma bolsa integral oferecida pela OVG limitada a R$ 1.500, com exceção dos cursos de odontologia e medicina, em que o limite será de até R$ 5.800. A bolsa parcial, que hoje varia de R$ 300 a R$ 500, no ProBem será de 50% do valor da mensalidade, com o limite de até R$ 650. A exceção continua sendo para os estudantes de medicina e odontologia. Para eles, a bolsa parcial poderá chegar a até R$ 2.900. Os valores das bolsas serão reajustados anualmente pelo índice da inflação, o que não acontece hoje. Haverá uma cota das vagas para privilegiar cursos que formem profissionais para áreas importantes para a economia do estado, como os ligados ao agronegócio, por exemplo. Dos estudantes continua sendo cobrada uma contrapartida, que é o trabalho voluntário. Hoje, os universitários que recebem a bolsa podem perder o benefício se forem reprovados em mais de uma disciplina. O ProBem exige aproveitamento mínimo de 75% das matérias. Essas novidades precisam de uma mudança na lei.
Por isso, o governo do estado mandou aqui para a Assembleia Legislativa um projeto pedindo para que os deputados autorizem os novos critérios para a seleção de novos bolsistas e para que todos os 9.000 estudantes que já são atendidos pelo Bolsa Universitária possam migrar automaticamente para o ProBem. O presidente da Assembleia prometeu a agilidade na votação do projeto. Creio que vamos ter celeridade aí para entregar ainda nessa primeira quinzena do mês de dezembro, o projeto aprovado pela Assembleia Legislativa para poder o governador sancionar a lei e tornar em prática no próximo semestre. E ainda falando sobre educação, vão até amanhã as provas do curso de medicina de uma das maiores instituições do estado. Pelo menos 1.000 candidatos se inscreveram no vestibular da Universidade de Rio Verde. É uma seleção disputada, viu? São 50 candidatos por vaga. O processo está sendo realizado de forma presencial, mas respeitando as regras de distanciamento e prevenção da Covid-19. As provas, que começaram nesta segunda-feira, têm duração de 3 horas. Para entrar no prédio da UniRV, os candidatos precisam usar máscara, medir a temperatura e usar álcool em gel. E a nossa imagem do dia hoje é um exemplo do que não deve ser feito. Olha isso, uma moradora de Caiapônia foi pega em flagrante por retirar uma placa de sinalização de trânsito da rua. Para a polícia, ela disse que foi uma atitude feita sem pensar, mas que tinha ficado com raiva porque a placa tinha sido instalada na calçada da casa dela. A mulher foi levada para o presídio feminino de Israelândia. Ela pode responder por crime de ameaça, injúria, difamação e dano ao patrimônio público. Isso pode render 4 anos de prisão. A defesa diz que a mulher tem problemas psicológicos e que vai entrar com pedido de liberdade. 7h36, o Jornal Anhanguera está chegando ao fim, Um beijo, um cheiro para vocês. Espero vocês amanhã, tá bom? Hoje a gente encerra com imagens lá do Parque da Jaiara, em Anápolis. Tchau, gente. Até mais.